Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Como ficar indiferente diante do genocídio em curso na Palestina? Como não levantar a voz diante do extermínio em massa através do uso da fome, do poderio militar sobre a população palestina? Como não se indignar? Como não desenvolver em nós uma ira santa diante dessa catástrofe? Eu procuro sempre trazer, lembrar, buscar dentro da situação mais difícil uma réstia de esperança. Eu gostaria que vocês meditassem comigo sobre esse contexto. Sei que muitos, muitas, não procuram nem mais se informar, não procuram mais ver, porque isso afeta de tal modo a, a alma, que por conta da sua brutalidade, que buscam um refúgio do mesmo consciente, mesmo sabendo, não querer ver. Eu acredito que, mais do que nunca, precisamos olhar e ver. O que está sendo destruído em Gaza é a humanidade. Em cada escombro, em cada criança morta, em cada mulher dilacerada, vai um pouco da nossa humanidade. Morre a alma humana junto. A escolha da capa do Paz e Bem de hoje, que é de um artista palestino, não foi por acaso. A Guernica, de Picasso, representa uma tragédia. A destruição de uma cidade, de uma vila na Espanha, na Catalunha, Guernica, retratada por um artista que traduziu no seu preto e branco e nas suas tonalidades de cinza a destruição do poderio militar nazista. E o anedotário, a história que sempre aprendi, não é? Nas aulas de história e de arte. Quando perguntado a Picasso quem havia pintado, pergunta feita, né, por um oficial nazista, ele havia dito: vocês. O que podemos dizer? A Guernica de hoje é Gaza. A arte possível é
a imagem mesma do genocídio, do extermínio, da catástrofe. Essas são imagens que precisamos olhar, precisam ser olhadas dentro daquilo que em nós é de humanidade e que nos separa. E é preciso que a gente compreenda isso. Daquilo que é desumano. Reconhecendo que no humano há a desumanidade. E isso é algo que qualquer espiritualidade saudável e madura precisa compreender. Ao morrer uma criança, uma mulher, uma família, um idoso, uma pessoa em Gaza, morre a humanidade. Pelas potências desumanas que carregamos. Netanyahu não é um monstro, assim como Adolf Hitler não era. São seres humanos, movidos por fervor religioso. O nazismo é uma religião. É um movimento da alma. E a gente precisa, mais do que nunca, olhar essa situação dentro desse contexto também. Recomendo que, logo depois de vocês virem o meu programa, vejam a conversa do programa Paz Bem, do dia 30 de maio, em que o professor Pedro de Lima Vasconcelos conversa com Mauro Lopes sobre a situação palestina. A gente precisa ter essa compreensão que nos dilacera e que nos, de um lado, desmascara e faz com que desabe qualquer tipo, né, de ilusão sobre os podres poderes deste mundo e que constituem nações. Por exemplo, o continuado apoio, apesar das palavras do presidente Lula, do governo brasileiro em relação a Israel. Continuando oferecendo petróleo, combustível que movimenta tanques e aviões, máquinas de matar em Gaza. Tem a marca do Brasil. Mas os outros países é preciso, mais do que nunca, o Brasil assumir como liderança mundial, que é ou não é, é uma posição firme e decisiva em relação a esse Estado sionista, nazista, que mata, que extermina uma população sobre a pecha, sobre a desculpa
de que está se lutando contra terroristas. Nunca foi. É conquista de terra, é conquista de território. Tem um povo morando lá há centenas de anos. E é preciso matar esse povo para que a gente traga um povo de fora para morar lá. E é preciso levar a sério essa situação toda. Basta. É preciso pressionar. Por isso vou deixar também, além, né, na descrição do vídeo, vou deixar o link do Paz e Bem do dia 30 e também o abaixo-assinado para que o presidente Lula, né, assuma, para além do discurso, né, uma posição política, assim como fez a Colômbia. O presidente Petros rompeu relações com Israel e colocou o embaixador palestino lá. Vai sofrer. Como bem lembrou, né, o biblista Pedro de Lima Vasconcelos, o canto de Simeão para Maria não é um canto de alegria e êxtase espiritual diante daquela criança palestina. É que esse menino há de ser sinal de contradição. Caída de máscaras diante de tantos. Quebra da hipocrisia reinante. Hipocrisia que ao silenciar mata e se torna cúmplice do extermínio e da morte. Uma espiritualidade madura, uma espiritualidade que leve a sério o profundo da alma, tem que assumir, diante de situações históricas como essa, a real posição. Ser anti-sionista não é ser antissemita. Creio que tenha sido também o Gilberto Freire, né, que disse que todo pernambucano tem um tanto de sangue judeu. Não sou diferente. Por parte de mãe, carrego o sangue sefardita dos judeus expulsos da Península Ibérica e acolhidos pelos holandeses, e que depois da retomada lusitana, alguns foram para Nova York e outros foram se embrenhar pelos sertões e cultivar criptojudaísmo, né? Isso é história, gente. Isso nos constitui também. Mas não podemos aceitar que um Estado reproduza essa dimensão opressiva sobre um pretexto possível de que antes eles foram perseguidos. Jamais.
Jamais. Porque não é essa a razão. É uma política de ocupação. É uma política de exterminar. O grande problema dos palestinos, como disse um ministro lá, e Pedro de Lima Vasconcelos mostrou, é que o grande crime é que eles não são judeus, e como não são judeus, precisam ser exterminados. É sobre isso, gente. É sobre essa dimensão humana que a gente precisa olhar. E se compadecer, e ter misericórdia, e ter compaixão com aqueles e aquelas que sofrem. E é isso que nos constitui como seres humanos, do qual o ser humano protótipo, o novo Adão, não é assim? Que a teologia clássica coloca, é Cristo Jesus. E é esse que personifica esse projeto concluído de humanidade, do qual a gente caminha para ser. E é preciso ter, nesse momento decisivo da história, a coragem e a determinação de se assumir e se dizer, e se colocar diante dessa situação. Basta. 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 Precisamos assumir isso. Olhar para o contexto palestino, a tragédia em curso, o extermínio, o genocídio, é, de alguma forma, resgatar a nossa humanidade. Se isso lhe fere, se isso lhe dói, é porque há um humano em você. Porque enquanto o representante, né, palestino falava lá na ONU, do outro lado, o representante judeu, como sublinhou Mauro Lopes, bocejava. De que lado você está? Precisamos, mais do que nunca, termos lado. E esse canal Paz e Bem, desde sempre, teve. E é por isso que, como cristão, eu oro. Por isso, eu peço que o Deus compassivo, que criou a humanidade à sua própria imagem, conceda-nos a graça de lutar sem temor contra o mal e jamais nos conformarmos com a opressão. E para que usemos com reverência a nossa liberdade, ajuda-nos a empregá-la na manutenção da justiça entre os povos e as nações, para a glória do teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, compassivo e misericordioso, promotor da paz, mas também da justiça, faça com que nossos corações de pedra se tornem corações de carne. Que a gente possa, nessa Páscoa, né, que se encerra, em breve, Pentecostes se anuncia, a gente possa verdadeiramente encontrar um lugar no coração
para o palestino Jesus. Diante das ruínas de nossa alma. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todos, sem exceção, particularmente aqueles que sofrem, povo palestino. Amém. Até o próximo domingo, gente querida. Até o próximo domingo. Com a graça de Deus.